Talvez o maior escândalo na história do futebol brasileiro está sendo revelado por William Rogato, que em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, confessou ter atuado em um esquema ilegal de apostas esportivas. E o mais bizarro é que árbitros também estão dentro. Segundo William, ele rebaixou cerca de 42 equipes do futebol brasileiro e que ganhou mais de 300 milhões de reais com manipulações de resultados. Em determinado momento, durante sua fala na CPI, o mesmo disse que árbitros também estão envolvidos e que chegou a pagar a ele cerca de 50 mil reais para manipulação de resultados. Também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA? Os dois. Só pra você entender. Só pra você entender. Um árbitro hoje oficial, só um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Eu acho que isso é o piso, não sei se tá ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 pra ele. Caramba. Uma vez um companheiro meu aqui no Congresso Nacional falou assim: Cajuru, você acredita que um árbitro que ganha 6 mil por jogo, ele seja capaz de aceitar uma propina de 50 mil reais? Eu falei: amigo, você leu o Milor Fernandes? Ele falou: jogou onde? Não, jogou no América. O Milor Fernandes, o grande escritor, humorista, tudo que ele foi na vida, ele escrevia o seguinte no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo: o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Aí não vai comprar um árbitro que ganha 6 mil. O narrador Jorge Igor comentou o caso e disse que estamos diante de um cara sem credibilidade e que talvez seja difícil acreditar. E tem mais. Preste atenção. Na CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas, prestou depoimento nesta terça-feira o senhor William Rogato, que se diz empresário e é conhecido como o rei do rebaixamento. Nesse depoimento, em Brasília, de forma chocante, o senhor Rogato disse aos senadores que já rebaixou mais de 40 times no Brasil. E ele participava de um esquema que consistia no seguinte: ele colocava jogadores em clubes com dificuldade financeira, sabe aquela coisa, o clube vai disputar o estadual, tá sem grana, e aí ele recorre a empresários para montagem do elenco. E aí ele era um desses empresários que batia no ombro do dirigente e falava: não, eu vou te ajudar, eu vou colocar jogadores aí. Só que esses jogadores obedeciam ordens do seu William para manipular jogos. E com isso, o seu William obtinha ganhos financeiros em apostas, porque já sabia os movimentos que esses atletas fariam em campo. E esses atletas não tinham, esses atletas e o senhor William, o menor pudor em rebaixar algumas equipes. Não importava para ele, e ele disse isso abertamente: eu não estava preocupado com o rebaixamento, eu queria ganhar dinheiro. Um esquema que teria rendido, segundo ele próprio, lucros acima de 300 milhões de reais. Não bastasse o choque com essa naturalidade para tratar de uma prática criminosa, é uma confissão. É importante lembrar que o senhor William Rogato está fora do Brasil, porque nesse momento ele tem uma ordem de prisão preventiva contra ele, que fora do Brasil não pode ser cumprida, além de mandados de busca e apreensão. O senhor William também fala da disputa envolvendo Palmeiras, Botafogo, acusações recentes do John Textor. E ele diz que em jogos do Palmeiras no Brasileirão de 2023, apostou em alguns jogos por ter recebido informações e com isso obteve lucros. Ele não apresentou qualquer prova. Não disse quais seriam as pessoas que estariam levando a ele informações sobre situações envolvendo jogos do Palmeiras. Não apresentou nada. Mas ele disse o seguinte: olha, a informação corre. Todo jogo que eu botei dinheiro no ano passado envolvendo o Palmeiras, eu ganhei. Eu ficava sabendo, a informação chegava, eu botava o dinheiro e dava bom. De onde vem a informação? Ah, não sei. Mas eu recebia a informação e eu ganhava. E aí, no desdobramento dessa fala, ele diz: olha, talvez o John Textor não esteja tão errado assim naquilo que ele está dizendo. E isso já gera um grande burburinho nas redes. Olha, está feita aí a acusação mais grave até agora, tá vendo? Essa é a prova de que John Textor sempre esteve razão. Houve alguma coisa errada no Brasileirão de 2023. Vamos lá. Independentemente de você acreditar no Textor ou não, ou querer acreditar que existiu um esquema, o fato é, nós estamos diante da palavra de um sujeito sem credibilidade, porque convenhamos, né? Alguém que se coloca como o seu William Rogato se colocou, que admite práticas como admitiu o seu William Rogato, não é alguém em quem você vai acreditar fielmente na palavra, né? Você compraria o carro usado do seu William Rogato? Eu tenho muitas dificuldades para acreditar. Mas, segunda coisa, vamos imaginar que tudo aí, ele esteja falando a verdade, vamos dar a presunção de inocência, vamos presumir a boa-fé do seu William Rogato. Não, ele está, de fato,
contando o que sabe, mas isso precisa vir acompanhado de provas. Não adianta. O que nós temos até agora são suspeitas, são os relatórios de inteligência artificial apresentados pelo John Textor e pela empresa Good Game, a fala do seu Rogato, olha, fiquei sabendo, alguém me contou, eu botei o dinheiro, apostei e ganhei. Mas isso por si só não condena. Isso pode servir como elemento para um julgamento moral, para você formar a sua opinião. Agora, como prova, isso não é sólido. Isso não vai levar ninguém para cadeia. Esse depoimento isolado, ele não vai levar ninguém para cadeia. Outra coisa, o senhor William está tentando um acordo. O que pretende o senhor William Rogato ao colocar isso publicamente sem inicialmente apresentar provas? Seria algo do tipo, olha, daqui de onde está saindo isso, tem mais. Dependendo do que os senhores senadores puderem me oferecer em termos de condições, enfim, de futuras condenações, de proteção, pode ser que eu revele. E aí se fala aí de uma futura reunião secreta onde ele revelaria. Mas o que temos até agora não é robusto, não é concreto. Aumenta suspeitas e me chama a atenção a coincidência desse depoimento, desse assunto voltar à tona na reta final do campeonato. De novo, quando Botafogo e Palmeiras estão numa disputa muito acirrada, esse assunto volta. Esse assunto, voltando agora, sem nenhuma prova apresentada, ele não vai produzir prisões, o desbaratamento de um grande esquema num curto prazo. Isso é algo que, se houver solidez naquilo que está sendo dito pelo seu Rogato, pelo seu William Rogato, pode ser um fio que você vai puxar e vai arrastar um monte de coisa. Pode ser. Mas isso depois de uma grande investigação. Por exemplo, não precisa investigar, não tem que investigar só essa história dos jogos do Palmeiras onde ele teria apostado e teria recebido informações. Tem que investigar esses mais de 40 times que ele rebaixou. Os jogadores que ele contratou, os comportamentos desses jogadores, dos árbitros desses jogos, enfim, é uma investigação que pode ser extensa, muito longa. Isso é apenas um ponto de partida. Então, num curto prazo, isso não vai gerar grande consequência em termos legais, penais. Agora, num curto prazo, isso joga mais pressão em cima da arbitragem na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos envolvendo Botafogo e Palmeiras. Isso reaquece a polêmica, repito, no momento em que esses dois clubes estão novamente disputando o título brasileiro. Então, são muitos pontos. Eu não saio com certezas desse depoimento, eu saio com mais dúvidas. A credibilidade desse sujeito, as provas, ele as tem, ele está blefando, ele está tentando um acordo, ele está atendendo ao interesse de alguém, ao reaquecer esse tema na reta final do Campeonato Brasileiro. Você que quer acreditar na corrupção do futebol brasileiro, e eu sou muito sincero para você, eu não duvido disso, eu não duvido, mas eu não compro qualquer versão, eu não compro meia versão, eu não compro história pela metade, é preciso ir até o final nessa investigação. E, ao que parece, nós estamos muito longe do final ainda para tirar conclusões definitivas. É o que eu penso.